Olá, hein? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e eu vou começar aqui o programa com um pedido às queridas ouvintes e estimados ouvintes, principalmente para aqueles que recebem os avisos de episódio novo pelas redes sociais, Instagram, Facebook. Eu vou pedir a gentileza para vocês entrarem em nossos grupos no WhatsApp e ou Telegram. Os links estão na descrição do episódio. E vocês devem estar se perguntando, por que eu vou entrar num grupo, Antônio? Porque as redes sociais estão mudando e vão cada vez mais mostrar conteúdo não das pessoas e páginas que você costuma seguir, mas pelo interesse que você demonstra em alguns conteúdos. Dessa forma, você acaba vendo bem menos postagens de amigos, parentes ou de páginas que você segue, como é o caso de O Espírito do Evangelho. Portanto, para você não perder nenhum episódio do nosso podcast, por favor, considere entrar em um dos nossos grupos lá no WhatsApp e ou Telegram. Podem ficar tranquilos, que são grupos apenas de envio de avisos do programa, não são grupos abertos à participação. Também vale acionar lá o sininho no YouTube para receber as nossas notificações ou nos aplicativos de áudio. Dependendo do aplicativo, você também recebe um aviso de episódio novo. Eu sei que tem no Spotify essa possibilidade, não sei como funciona especificamente nos demais, mas eu sei que no Spotify você recebe também, se você configurar lá, você recebe uma notificação no seu celular. Então, fica aqui a proposta para não perder nenhum episódio. Combinado? Bem, no programa passado, nós falamos sobre a meta do espírito e a disciplina que precisamos manter para fazer a nossa reforma interior. Essa é a meta do espírito, né? E, principalmente, utilizar bem o tempo que temos aqui encarnados para passar pela transformação moral, alcançarmos essa meta que o espírito tem, deseja, que é seu aperfeiçoamento. E no programa de hoje, nós iremos conversar sobre um tema palpitante. Como não se desequilibrar emocionalmente durante a campanha eleitoral? É assunto muito importante e atual para a nossa reflexão. E tudo isso a partir do próximo bloco. A campanha eleitoral começou para valer para as eleições de 2022. Já estamos aí com horário político, entrevistas, debates, né? Tudo aquela coisa. E junto com isso vem aquele momento complicado de desentendimentos, brigas, confusões entre amigos, familiares, em suma, um caos, né? Porque cada um quer defender o seu ponto de vista, o seu lado aí do político que prefere, é aquela situação, né? Um caos que também pode acabar nos atingindo e causar desequilíbrios emocionais. Na segunda-feira, dia 22 de agosto, o jornal Folha de São Paulo trouxe uma reportagem com o seguinte título: Eleições geram silenciamento e rachas geracionais em famílias. E aí tem uma linhazinha fina explicando esse título que diz o seguinte: enfraquecimento de relações pessoais abre espaço para danos à saúde mental, dizem especialistas nessa matéria da jornal Folha de São Paulo, que eu vou colocar o link lá na descrição do episódio. E esses rachas não ocorrem somente em famílias, como diz aqui o título, mas também em grupos de amigos, nas interações sociais, né? Tanto que a matéria traz um dado da pesquisa Datafolha, em que 49% dos eleitores deixaram de falar sobre política com pessoas próximas. Do total, 15% disseram ter recebido ameaça verbal. Então, por isso que pessoas estão deixando de falar um pouco de política com pessoas próximas, porque 15% disseram ter recebido ameaça verbal e 7% ameaça física. Situações de constrangimento por posições políticas nos últimos meses foram relatadas por 54% aí dos entrevistados. E, diante disso, o professor do Instituto de Psiquiatria e coordenador do programa de pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o William Berger,
Ele afirma que a sociedade tem encarado a política como algo dicotômico, ou seja, que causa uma divisão, separações, e que as brigas e os ressentimentos geram sofrimento psíquico. Olha só, essas brigas causam ressentimentos e geram sofrimento psíquico, o que obviamente piora a qualidade de vida, diz aqui o professor. Então, infelizmente, nós não podemos ir para uma ilha no meio do Oceano Pacífico e ficar isolado nesse período, né? E sem internet também, né? Para não ser impactado por essas brigas, por essas discussões, por essas confusões. E além desse aspecto, vamos aqui combinar que participar das eleições é muito importante. É um processo democrático, é um momento que a gente tem a voz, podemos ir lá e dizer o que nós pensamos. Então surge a pergunta, que é o tema do nosso episódio: como manter o equilíbrio emocional durante as eleições? Bom, nós poderíamos falar sobre vários itens e aspectos que estão aí envolvidos nesse processo todo, mas acredito que nós podemos focar em pelo menos dois aspectos, em dois pontos aqui para nós discutirmos e refletirmos no programa. O primeiro é tirar da cabeça que você pode mudar o entendimento do outro. Eu vou repetir. O primeiro ponto, o primeiro aspecto é tirar da nossa cabeça que nós podemos mudar o entendimento do outro. É muito difícil, é muito complicado. Assim como o outro não vai mudar também o seu ponto de vista, o ponto de vista de você que está me ouvindo aí. Né? Ao contrário, também vai acontecer. Você não vai mudar de posição e o outro também não vai mudar de posição. Eu vou fazer uma analogia futebolística aqui. É como um palmeirense pedir para um flamenguista ser agora um torcedor do Alviverde aqui paulista. Não vai acontecer, claro, né? Óbvio. E o contrário também não, quer dizer, o flamenguista pedir para um palmeirense ser do rubro-negro carioca. Não vai acontecer. Tem uma passagem em Atos dos Apóstolos que me parece muito significativa aqui para a nossa compreensão. O apóstolo Paulo estava em Éfeso e foi na sinagoga da cidade para falar sobre Jesus. Durante 3 meses ele pôde discursar naquele lugar sem problemas. Mas, no capítulo 19, versículo 9 de Atos dos Apóstolos, temos a seguinte informação. Mas alguns deles, judeus, se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho. Ou seja, o caminho aqui como eram chamados no começo os cristãos, eles eram conhecidos como os seguidores do caminho. Então, começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Aqueles judeus então queriam o quê? Não queriam mais ouvir, não estavam mais dispostos a debater ou a mudar de ideia. Eles estavam endurecidos em sua compreensão e passaram a hostilizar Paulo. E o que fez o apóstolo? A sequência do versículo 9 diz que Paulo, então, afastou-se deles. Paulo, então, afastou-se deles. Pegou os discípulos, né, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Então, ele foi para um outro lugar. Já que não dava mais para ficar lá na sinagoga, ele pegou seus discípulos em silêncio, saiu e ficou lá num outro ambiente, continuando seus estudos, ensinando lá seus discípulos. Paulo se afastou, ele não ficou perdendo tempo pregando ou brigando com aquelas pessoas. Elas não queriam o debate ou ouvir a argumentação, já estavam decididas e queriam o quê? Até intimidar Paulo e seus discípulos. E Paulo, então, em silêncio, afastou-se. E nós precisamos ter essa compreensão, que muitas vezes o outro não quer papo ou mudar a sua visão de mundo, mesmo que para nós essa visão seja equivocada. O espírito Hamed nos diz no livro Um Modo de Entender, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, que em todo comportamento humano existe uma lógica, uma maneira particular de vivenciar e entender a verdade. Portanto, diz Hamed, julgar, medir e sentenciar os outros, não se levando em conta a sua realidade existencial, é não ter bom senso crítico, flexibilidade e imparcialidade. Então, reparem que cada um de nós tem uma vivência.
que é muito particular, é formada pela nossa educação, pela nossa formação cultural, pelo aquilo que nós entendemos ser o certo ou errado no mundo. Cada um de nós tem aí uma compreensão de mundo, uma visão de mundo que é muito particular, um modo de enxergar o mundo. E nós precisamos entender essa lógica, que cada um tem um pensamento, cada um tem uma maneira de enxergar. Caso contrário, como diz Hamed, nós vamos julgar essas pessoas, nós vamos querer convencer essas pessoas, e aí nós vamos mostrar o quê? Que nós não estamos tendo bom senso crítico, nós não estamos tendo flexibilidade para compreender o outro e muito menos imparcialidade, né? A minha visão é a correta, a sua é equivocada. Por isso que, como diz a apresentadora Gabriela Prioli, lá no começo dos seus vídeos, nós precisamos ter menos emoção e mais razão. Menos emoção e mais razão, mais racionalidade para podermos entender o outro e não entrarmos em discussões acaloradas que não vão nos levar a nada, como Paulo fez. Paulo não discutiu, saiu, né? Não dá para você obrigar uma pessoa a ver as coisas como eu quero que ela veja. Se ela não quiser ou se ela não tiver essa mesma compreensão, não vai acontecer, né? Aliás, essa frase, menos emoção e mais razão, é ótima para nos trazer um pouco de equilíbrio emocional naqueles momentos mais tensos. No próximo bloco, nós veremos então a segunda dica, porque nós discutimos aqui a primeira dica para conseguir manter o equilíbrio emocional. No próximo bloco, nós vamos ver a segunda dica para conseguir manter o equilíbrio emocional nessas eleições. Já vimos nesse primeiro bloco uma dica e agora vamos para a segunda dica. Daqui a pouquinho. Especialistas em redes sociais perceberam, entre vários aspectos, que para você conseguir engajamento, ou seja, para que um post seja compartilhado ou curtido, tenha relevância e a mensagem chegue ao maior número de usuários, ele precisa mexer com aqueles sentimentos mais, digamos, primitivos do ser humano, que são a raiva e o ódio. A raiva e o ódio. Dessa forma, você consegue atrair reações de quem vê a mensagem. Ela vai reagir àquela comunicação. E isso, gente, vira uma bola de neve infernal. Ou, utilizando aqui uma expressão espírita, vai virar uma bola de neve umbralina. Com todo mundo atacando todo mundo nas redes sociais. Até outro dia eu vi um jornalista dizer que as redes elas não são sociais, elas estão hoje insociais. Insociais, ou seja, é a selva, né? E dentro desse caldo de cultura, quando nós entramos nessa provocação, nós vamos perder a estribeira, como se diria antigamente. E para perder a estribeira é um passo. Aí vai, né? Naquele ritmo. Bateu, levou. Viu algo que te incomodou, mexeu com seus instintos primitivos, você reage. E muitas vezes de forma bem pouco fraterna. E aí podemos dizer coisas que vão provocar em quem for ler a sua manifestação reações negativas. Por exemplo, você compartilha um post com uma determinada informação crítica a um certo candidato. E você comenta que quem apoia aquele sujeito é tão bobo, e eu vou utilizar aqui uma palavra fofinha, né, gente? Vou colocar aqui bobo, para não dar confusão, para não desequilibrar emocionalmente ninguém. Então, quem apoia aquele sujeito é tão bobo quanto o candidato. Aí o que vai acontecer? Quem é favorável àquele candidato não vai gostar de ser chamado de bobo e tende a reagir. E está armada a confusão. Para evitar isso, nós vamos à segunda dica para manter o nosso equilíbrio emocional nessas eleições. Cuidado com a maneira como você está tratando a sua comunicação, como você está se comunicando com o outro. E quem nos faz esse alerta sobre isso, o cuidado com a nossa comunicação, vejam só vocês, a carta de Tiago, que está lá no Novo Testamento. Ele vai dar um foco na língua, né? Ele vai chamar atenção para nós na língua, na palavra. Mas o conselho dele vale para qualquer manifestação nossa, seja escrita ou seja falada. Então, o que ele fala lá no capítulo 3, versículo 5? A partir do versículo 5. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua, diz Tiago, é um fogo.
ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Ninguém ainda, diz aqui Tiago no versículo 8, foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. E aqui só um parênteses, ele obviamente está falando aqui do instinto. A nossa consciência muitas vezes não consegue colocar freios na língua. Quando nós percebemos, já saiu da boca, nós já respondemos, assim, de forma quase automática. E por isso que ele está dizendo que a gente muitas vezes não consegue dominar a língua. A língua, ela tem quase uma vida própria, mas o que acontece? A gente age muito por impulso, muito por instinto. E aí ele segue aqui dizendo no versículo 9 e 10 do capítulo 3, Tiago vai nos apontar no fecho do capítulo uma situação que eu acho muito importante para nós. Ele vai nos alertar aqui para um aspecto. Ele fala o seguinte, no capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, diz Tiago, isso não deve ser assim. E aí ele finaliza nos versículos 11 e 12, dizendo o seguinte, por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce, diz aqui Tiago na carta. Então, nós temos que tomar cuidado com a maneira como falamos, principalmente agora durante a campanha eleitoral, porque nós vamos ser provocados a colocar fogo na floresta com a nossa língua, com a nossa comunicação virulenta, maldosa. E aí entramos em desequilíbrio. E vocês repararam nesse finalzinho que Tiago escreveu? Olha, vou repetir aqui. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Apela aqui Tiago, né? E isso é um alerta para nós, que estamos tentando ser espíritos melhores, mais evoluídos. Não falamos no programa passado sobre a meta do espírito, a disciplina e pela busca aí por uma reforma interior. Então, se nós estamos querendo ser fonte de água doce, ou seja, ser um espírito melhor, não podemos ou não deveríamos, né, ao mesmo tempo, ser fonte de água amarga, tendo um comportamento o quê? Negativo. Porque nesse caso, a nossa transformação moral não está indo muito bem. Vamos aqui falar, né? Que ninguém nos ouça. Mas não é para nós ficarmos deprimidos, faz parte do processo, mas nós temos que ficar atentos, né? Por isso, olha que excelente oportunidade nós temos com essas eleições para treinarmos a nossa paciência, a nossa paz de espírito, a nossa evolução e principalmente o nosso autocontrole. E eu vou torcer aqui, né? Claro. Para que todos nós, eu inclusive, hein? Claro, opa, eu inclusive, para que todos nós possamos passar bem por esse teste. E aí eu vou pedir aí a gentileza de vocês, conte aí nos comentários. Como que você vai tentar manter seu equilíbrio emocional durante as eleições? Como? O que você está imaginando fazer para manter seu equilíbrio emocional durante as eleições? E se vocês gostaram do programa, por favor, não deixe de curti-lo, de compartilhá-lo, né? Nós não estamos provocando vocês no mal, estamos provocando vocês no bem, então olha só que coisa legal. Curtir e compartilhar coisas do bem, é isso que nós precisamos. Aí eu reforço aqui o pedido que eu fiz lá no começo do programa, para que você entre em nossos grupos no WhatsApp e Telegram. Os links estão na descrição do programa. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, teremos episódio novo. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.